para que assim fosse escrita. Eu peço ao Senhor neste momento que toma primazia deste culto, da minha vida, e que eu não venha falar não aquilo que eu queira, mas aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Usa-me conforme o teu querer, a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma primazia da minha vida, para a glória do teu santo nome. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos mediante a um texto, glória a Deus, muito gracioso da parte de Deus, né? E nós vemos que essa primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele escreve quando o povo está vivendo perseguições e aflições. E esta carta veio para animar o povo a permanecer na fé. Porque o evangelho em si, em todo o tempo, trouxe perseguição. O apóstolo Paulo ele diz que aquele que quer levar uma vida casta diante do Senhor, eles sofrerão, padecerão aflições, né? Então, todo aquele que quer levar uma vida reta, santa diante de Deus, ele vai padecer aflições, perseguições, afronta. Porque o evangelho ele é contrapartida ao mundo. E quando a gente vê por que há tantas cartas bíblicas, a Tessalonicenses, a Coríntios, a Filipenses, Timóteo, por que as cartas? Porque por causa da perseguição, os homens eles tinham que fugir para outra cidade. Paulo mesmo, quando ele foi para Tessalônica, a Bíblia diz que quando ele começou a pregar, houve-se uma grande perseguição, quiseram matar ele teve que fugir. Ele não pôde pregar naquele lugar mais. Mas Paulo ele não abandonou a cidade. Paulo logo após algum tempo, ele escreve uma carta e manda por Timóteo, para quê? Para animar o povo não vir desanimar da fé, para o povo não desistir da promessa de Jesus Cristo. Qual é a promessa que Jesus nos fez? Vida eterna, salvação. Nós vemos que quando Paulo ele escreve esse texto, ele diz assim, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Esse ignorante que Paulo está dizendo não é de brutalidade, ser um cara bruto, não. É de não ter conhecimento. É não conhecer a situação, não conhecer a causa, não conhecer a verdadeira essência do evangelho. Porque nós vemos que quando ele diz assim, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante a Jesus, os tornará a trazer de volta. Porque o povo não estava entendendo, eles estavam preocupados, nós estamos aqui, mas o que há com aqueles que vão morrer? Será que eles vão ser salvos? Será que vale a pena mesmo permanecer firme, perder até mesmo a cabeça, a vida pelo evangelho? Se nós vamos acabar morrendo? E Paulo falou, olha, assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. Jesus foi ressurreto, foi ressuscitado para provar, para mostrar para nós que Deus tem poder de ressuscitar. E todos aqueles que morrer com Jesus Cristo, eles ressuscitarão na sua vinda. E nós vemos que quando Paulo ele diz, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não tenhais, para que não vos entristeçais, como aqueles que não têm essa mesma esperança. Quem é que não tem a mesma esperança? As pessoas que estão lá fora, eles não têm a mesma esperança, eles não têm esse conhecimento. Então você pode ver, a pessoa fala assim, a vida tem que ser vivida porque ela é curta. Porque acha que a vida se baseia assim, em prazer mundanos. Então eu vou aproveitar a vida e quando morrer tudo acabou. É uma vida sem esperança, sem propósito, sem objetivo. Mas nós entendemos que a nossa vida aqui é apenas um pouquinho de tempo que nós temos, mas que nós vamos sair daqui e vamos iniciar a nossa vida com Cristo. A vida ela não se baseia na terra, a vida não se baseia nas coisas que a terra proporciona, não. A vida se resume, quando nós partimos daqui, nós podemos adentrar lá. Então nós vemos que Paulo veio trazer o quê? Conforto para o coração. E quando você vê no último versículo, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é consolar não, que Deus vai te dar casa, te dar carro, Deus vai te prosperar na terra. Não é isso que traz consolação para crente. O que traz consolação para o crente é saber que no final desta carreira, nós temos uma coroa de glória para colocar na nossa cabeça, nós temos uma cidade edificada por Deus nos altos, que nós iremos adentrar. Por isso que quando nós vamos ver
2 Timóteo capítulo 4, verso 13 também, quando Paulo começa a escrever no fim da sua carreira, porque Paulo já tinha sido instruído, Jesus Cristo já tinha falado para ele que ia levar, que ele ia morrer. Paulo chegou no fim da sua carreira. Você não vê Paulo triste, desesperado, não, eu vou morrer, eu vou deixar tudo que eu conquistei. Na verdade, ele não tinha nem mais nada. Paulo era rico. Porém, quando ele conheceu a Cristo, ele diz que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele conheceu, tornou-se o que? Esterco. Para ele não valia nada. Tudo para ele era merda diante do conhecimento que ele teve de Cristo. E ele chegou no fim da carreira, sabendo que ia morrer. Paulo falou: eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira e guardei a fé. E desde agora me está preparado a coroa da justiça, que eu hei de receber do meu justo Senhor. Só que ele ainda diz mais: não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Tem alguém que ama a vinda de Jesus aqui? Tem alguém que está esperando por Jesus? Porque foi isso que eu vim falar esta noite. Nós vemos que muitas igrejas, a igreja desse século, eles esperam tudo, mas não estão esperando a Cristo. Esperam mudança lá de prefeito, de deputado, de presidente, esperam mudança de cenário, mas não estão esperando a vinda do Senhor. E a igreja tem como objetivo esperar, ensinar que nós precisamos esperar a vinda do Senhor. E como é que nós esperamos? Não é de qualquer maneira, é com vigilância, é com obediência, é com santidade, é com renúncia, é obedecendo a palavra. Nós precisamos esperar a vinda do Senhor. Jesus, quando ele estava na terra, ele trouxe várias parábolas que nos mostrava isso. Ele diz: olha, um certo homem veio, plantou uma vinha e entregou essas vinhas para homens cuidar, e foi para uma terra longínqua. E quando ele vier, ele quer receber os frutos daquela terra. Qual é o fruto? Qual foi a terra que ele edificou? É a igreja. Ele edificou a igreja, ele foi ao Pai. É a promessa que ele nos fez. João capítulo número 14. Jesus disse: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito: eu vou, prepararei lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. A igreja tem uma promessa, nós estamos debaixo de uma promessa. Qual é a promessa? Jesus foi preparar lugar e brevemente Ele vem nos buscar para poder estar juntamente com Ele. Ele é fiel para cumprir. Mas nós temos por responsabilidade esperar a sua vinda. Nós não podemos, irmão, perder a nossa fé, nós não podemos perder a promessa por coisas neste mundo. Tudo que o mundo dá, isso é passageiro. Tudo que tem no mundo é passageiro. Mas nós vivemos uma época em que muitos estão deixando o eterno por causa do passageiro. Querem buscar dinheiro, mas esquece do céu que tem que entrar. Ah não, eu preciso ser grande aqui, ser reconhecido aqui, ter fama aqui, mas esquece de lá. Não, nós temos que ter um objetivo. Paulo disse lá em Colossenses: assim como morreste com Cristo também ressuscitaste. Então não olhai para a coisa da terra, olha para as coisas do céu, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós não podemos olhar para as coisas da terra, nós precisamos olhar para as coisas que estão no céu, porque é onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. E daí em diante é novidade de vida. Nós já não vivemos para nós mesmos, vivemos para Ele. Isso a cada dia, renunciando hoje, obedecendo hoje, amanhã, permanecendo firme. Vai vir aflição, mas eu estou firme. Vai vir perseguição, mas eu estou firme. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. E qual é a promessa? Jesus foi preparar lugar e brevemente Ele vem para nos buscar. Glória a Deus. Então é isso que Paulo está querendo dizer para o povo de Tessalônica. Não desanime. Não desista, não volta atrás por causa da perseguição. Não volta atrás porque você não conseguiu os teus objetivos na terra. Melhor tu não ter nada na terra, mas ter o nome escrito no livro da vida no céu. Quando Jesus enviou os discípulos,
para poder pregar, para levar o evangelho, os discípulos não conheciam o poder que havia no nome de Jesus. Jesus falou assim: olha, no meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão orar pelo enfermo, ele será curado, vocês irão pisar em serpentes e escorpião. E esses discípulos, eles vão. E quando eles chegam lá, quando eles voltam da primeira viagem, eles chegam para Jesus contente, muito alegre, falam: Senhor, diante do teu nome, até os demônios eles se sujeitam a nossos pés. E Jesus diz: mas por que vocês estão alegres? Não alegrai-vos porque o demônio ajoelha a vossos pés, não, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ter riqueza aqui e não tiver o nome lá, você é o pior de todo homem. Ter fama aqui, ter dinheiro aqui, ter casa aqui, ter carro aqui e não ter o nome lá, você é o pior de todos os homens. Por isso que Paulo diz: se a nossa esperança baseia somente nas coisas dessa terra, eu sou o pior de todos os homens. Porque Paulo deixou tudo para poder viver a vontade de Cristo. Paulo abandonou riqueza, abandonou família, tudo ele abandonou. Para quê? Para viver os propósitos do Senhor. E ele falou: se isso que eu vivo aqui, se não haver ressurreição, como muitos dizem, os saduceus diziam que não havia ressurreição, eles não acreditavam. Aí Paulo falou: se não haver ressurreição, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então em vão é a nossa fé. Estamos perdendo tempo. Mas se você quer que Cristo ressuscitou, e mediante a Cristo, aqueles que crêem nele, eles ressuscitarão também. Porque essa é a nossa fé. Irmãos, nós precisamos ter convicção da nossa fé. Precisamos acreditar naquilo que está escrito aqui. Isso que está aqui não é qualquer palavrinha, é a boca de Deus falando conosco, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. É a palavra de Deus falando. Não é em vão a minha fé, não é em vão a tua fé. Não desanime porque você não alcançou, não desanime porque não te valorizam, não desanime porque não olham para você. Não, entenda, a maior promessa é salvação, é vida eterna, é habitar no céu, é estar com Cristo. Ele virá nos buscar, apenas coloca a tua mente nisso. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, ele tinha essa preocupação. Quando ele viu que o evangelho não foi aceito na Tessalônica, ele foi expulso para não morrer. Ele foi, só que ele não desprezou. Ele não falou: não vou deixar as pessoas que acreditaram no evangelho, porque teve pessoas que acreditou. Aí tem que ter esse amor, tem que entender. A mesma salvação que nós encontramos, precisamos apresentar para alguém e querer que esse alguém encontre esse mesmo Jesus que nós temos. Paulo, quando ele foi, teve pessoas que creram, teve muitos que não creram. Mas pelos aqueles que creram, Paulo falou: se eu não posso ir, mas a palavra do Senhor não está presa, eu vou mandar de alguma maneira, vai ter que chegar lá. E começou a escrever cartas: olha, não desanima, não se entristeça, permaneça firme, não fique triste igual os demais, aqueles que não têm a mesma esperança, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que acham que tem que viver, usufruir da vida aqui, porque morreu e tudo acabou. Não acabou, vai iniciar-se. Quando nós paramos, quando nosso corpo tomba aqui, nós entramos na eternidade. Mas a preocupação é a eternidade com quem? É com Cristo? Ou não? Com quem é a eternidade que nós vamos entrar? Porque eles acham lá fora que acabou-se tudo. Morreu, eu tenho que curtir aqui, tenho que usufruir aqui, tenho que fazer isso aqui. Mas, e quando eu morrer, vou acabar do não. Acabou aqui. Para a matéria, acabou. Mas e a alma, para onde é que vai? Então Paulo diz: olha, não acredite dessa maneira, não creia que tudo acabou, não, mas senão você vai se entristecer como aqueles que não têm esperança. Mas se você crê, porque se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, e é outra coisa que nós precisamos trazer para nós, dentro de nós, a nossa felicidade não é porque Jesus morreu, a nossa esperança é porque Ele morreu e ressuscitou. A nossa esperança é porque Jesus morreu e ressuscitou. E aqueles que crê, através de Cristo, Deus tornará a trazer de volta. Não importa se morreu, se tem 200 anos. Quando Cristo estabeleceu o trono, que está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 15, Ele vai chamar, todos vão ter que comparecer diante dEle. Imagine uma pessoa que morreu no mar, o navio afundou, morreu no mar, o peixe comeu ele, alguém comeu o peixe.
Quando Cristo estabeleceu o juízo final, quando ele fala assim, ó, morte, me dá aqueles que estão em você, inferno, me dá aqueles que estão em você, todos aqueles vai ter que comparecer, matéria, aquela matéria que se decompôs, que se acabou, ela vai se levantar e vai comparecer diante do trono de Cristo em carne, não é a alma. O corpo vai se levantar, independente de quanto tempo que o pó, que o vento levou, vai unir-se, partícula por partícula, e vai formar um corpo de novo. Porque Ele tem poder para isso. E é isso que a Bíblia diz. Ele chamará cada um. Me dá o que está aí, me dá o que está em você. E eles vão ter que vir. E vai comparecer diante do trono de Cristo. Haverá ressurreição. Não é em vão a nossa fé. Tem 200 anos que morreu, vai ressuscitar. E é isso que a palavra está falando. Quando Cristo vier, aqueles que morreram, eles ressuscitarão. E é isso que Paulo está falando. Olha, porque dizemos isso, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que já dormem. Ou seja, observe aqui, nesse texto, que Paulo já estava esperando a vinda de Jesus na sua época. Era na época dele. Ele não falou algo futuro. Ele falou, nós que estamos vivos, seremos transformados. Nós que estamos vivos, não vamos preceder aqueles que morreram. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, terão o corpo transformado, para se encontrar com o Senhor nos ares. Ele está falando, morreu, mas vai ressuscitar, vai se unir com aqueles que estão vivos, e vão ser levados até o Senhor nos ares. Alguém crê nessa palavra? Alguém crê na ressurreição? Alguém crê na ressurreição? Alguém crê que Jesus virá buscar a sua igreja? É essa fé que precisa estar entronizada no nosso coração, irmão. É essa fé, e não importa o tempo, mas Jesus virá buscar. Ele não deixou o dia determinado. A Bíblia fala que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem Jesus sabia. Não, mas somente, unicamente o Pai. Por quê? Porque se nós souber é muito fácil. Se eu sei que Jesus vai vir daqui a 2 anos, eu vou viver um ano e 11 meses fazendo o que eu quero, e faltando um mês eu vou me converter, eu vou tentar viver em santidade e vou ser salvo. Não seria bom assim? Mas a vinda de Jesus é novidade. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Pois que a Bíblia diz que a vinda de Jesus será semelhante dias antes ao dilúvio. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, festejavam, bebiam, faziam tudo. E Noé pregando, olha, Deus vai destruir a terra, vai vir um dilúvio. Todo mundo, não, isso é um louco. Assim como a igreja é hoje, naquela época também era. A igreja pregando, o povo jogando pedra, o povo zombando. Sabe, isso são um bocado de tolo, um bocado de besta que perde tempo na igreja. Só que quando eles foram perceber, sabe quando foi? Quando já estava Noé com a sua família dentro da arca, a arca lacrada, e eles não podiam mais entrar. E chuva descia do céu e água subia. Porque não foi somente chuva, também subiu, a água subia da terra. E a arca foi elevada, e aqueles que não creram no Evangelho, eles pereceram com a água do dilúvio. Por quê? Porque não deram credibilidade. Mas a Bíblia diz que eles festejavam, casavam-se, davam-se em casamento, zombavam, como hoje, e quando perceberam, a igreja está pregando, Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. Não é qualquer igreja, é a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. É uma igreja, é um povo que não faz a sua vontade, é um povo que se preocupa em fazer a vontade do Senhor. É essa igreja que Ele vai vir buscar. Ele virá buscar, não é a igreja, é uma igreja dentro da igreja. Porque muitos vão estar e muitos não vão subir. Porque não é apenas estar, nós precisamos ser. Ser, como é que nós somos? Vivendo aquilo que a palavra determina para nós. E Paulo, ele diz, olha, dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu,
com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. E a gente às vezes vê, quando alguém que está em Cristo, que morre, às vezes se desespera: nossa, por que aconteceu isso? Vocês sabiam que para ele está muito melhor do que para nós? Sabia? Para aqueles que morrem em Cristo Jesus, está muito melhor para eles do que para nós que estamos aqui perecendo ainda. O apóstolo Paulo diz que enquanto nós estivermos no corpo, nós estamos longe do Senhor. Por isso que Paulo teve uma inquietação. Paulo, pelo amor que tinha com as almas, Paulo falou: agora foi o que deu, eu não sei qual que é melhor para mim, o que é que eu vou fazer? Porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas por causa desse povo eu preciso ficar, senão eles vão se perder. Porque quem tem amor à alma, tem essa preocupação. Paulo falou: estar com Cristo é infinitamente, mas não tem nem comparação. Mas eu quero ficar por causa desse povo. Então, quem morre em Cristo é quem está no lucro. Não tem mais risco de se perder. Porque neste mundo aqui é meio complicado. A gente vê tantas pessoas que outrora era fervorosa na fé e muito tempo desanimou, voltou atrás, né? A gente precisa ter essa preocupação. A gente precisa entronizar no nosso coração, no nosso subconsciente, a salvação. Tem muitas pessoas que até é fervoroso, até está, mas eles acreditam mais em promessas que Deus possa fazer na terra do que permanecer com a promessa do céu. E quando nós viemos entronizados naquilo que o Senhor pode dar na terra, se você não alcança, você se entristece. Então aí vão a minha... Já para perceber que quando nós estamos lá fora, a gente não consegue perceber essas coisas. Só que quando nós estamos na casa do Senhor, a gente fala assim: nossa, quando eu era lá fora eu não sofria tanto assim. Depois que eu vim para o Senhor, parece que o negócio piorou para mim, não é assim? É assim. A gente começa a falar. Só que quando nós estamos lá fora, nós estamos fazendo a vontade do adversário. Ele não vai querer oprimir, para que você não entenda que Deus possa te livrar daquilo. Então a pessoa está lá, não é tão oprimida. Mas quando vem, o inimigo vai oprimir. E se você não entender o verdadeiro propósito do Evangelho, que é salvação de alma, você vai sair. Não, eu estava lá, eu tinha mais dinheiro. Eu tenho um colega que trabalha comigo, que ele falou isso para mim. Ele era, outrora, se via Deus. E aí, ele falou assim: Leandro, quando eu era da igreja, não me sobrava um centavo para nada. Aí depois que eu saí da igreja, aí agora o dinheiro sobra, eu bebo minha cerveja, não sei o que, e sobra dinheiro. Eu falei: mas como é que está a tua alma? E se você partir daqui agora, para onde é que a tua alma vai? Você acha que vale a pena sobrar dinheiro e você morre e não tem céu para você entrar? Aí eu falei para ele uma palavra que eu gosto muito, desde a minha conversão. Essa palavra, de tanto eu meditar nela, que eu gravei ela todinha. Está lá em Lucas capítulo 12, 26. A Bíblia diz que um certo homem, ele tinha uma vinha. E naquele ano, aquela vinha, ela produziu muitos frutos. E ele começou a pensar consigo mesmo, no seu interior: o que é que eu vou fazer? Ele falou: já sei, eu vou destruir os meus celeiros que são pequenos, vou construir celeiros maiores, e eu vou depositar ali a minha riqueza, as minhas uvas, o meu ouro, e eu vou falar para a minha alma: olha, minha alma, agora tu pode descansar, agora tu pode gozar da vida, festejar, porque tu tens em depósito para muitos anos. E a Bíblia diz que Deus falou, olhando para ele do céu, mas falou: mas que tolo insensato, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Aí ele diz: e assim é para todo aquele que é rico, que é grande diante dos homens, porém é pequeno para com Deus. Falei para ele: não adianta você ter tudo na terra, não adianta sobrar dinheiro para você, não adianta você poder ir para onde você quiser, mas se você tomba aqui agora, você é um pobre coitado. Você é nu, está nu, precisa se vestir. Por isso que o Senhor falou lá em Apocalipse: eu te aconselho que você compre de mim, ouro refinado no fogo, e compre roupas de santidade, para que vista a tua nudez.
Porque não adianta você ser grande, ser rico, se você não tiver em Cristo Jesus. Que é para quando isso aqui perecer aqui, você poder ter uma cidade de ouro para você morar. E ele ficou sem resposta para me falar. Eu falei, pois é, meu amado, eu prefiro não ter nada. Nada. Mas eu quero estar com Cristo. Posso não ter um centavo, posso até passar fome. Mas eu prefiro passar fome e saber que quando esse corpo aqui tombar, eu posso adentrar na cidade santa. Porque essa foi a palavra. Eu falo e testifico, eu sempre falo. Lá na minha empresa um tempo, teve uma questão que as pessoas que queriam me levar para trabalhar num lugar que eu não poderia ir, porque eu congregava. Lá em Goianazes, nós tinha 2 igrejas, e o pastor às vezes estava em uma, eu estava em outra, ou era em Itaquá e Goianazes. E aí queriam me levar lá para Bertioga, onde não tinha igreja, eu não podia nem congregar e nem auxiliar na direção da igreja, por causa de questão de salário. Aí falaram assim, Leandro, eu vou te levar para lá, para não ter que te mandar embora. Eu falei, eu chamei o dono, o meu patrão, falei assim, olha, entre ganhar R$1.000 com Jesus e ganhar 5.000 sem Jesus, eu prefiro 1.000, pode me mandar embora. Sabe o que aconteceu? Jesus criou uma revolução lá dentro da empresa, trouxe os outros patrões que eram de outro país, para fazer uma reunião, para poder fazer um contrato, para eu ficar trabalhando. Aí a pergunta é, quem sou eu? Sou nada, sou ninguém. Mas nós precisamos priorizar aquilo que é de Deus. Você precisa querer aquilo que é do céu, não o que é da terra. Porque eu posso ganhar 5.000 e morrer. Não levo 5.000 e ainda perdi a minha salvação. Salvação é prioridade. Se tiver que abandonar qualquer coisa, abandone. Mas fique com Jesus. Está na faculdade, é faculdade que te impede de servir a Deus, deixa a faculdade. Porque a gente vive uma época em que a gente vê as pessoas falar, mas se a faculdade estiver interrompendo, então sai da igreja por um tempo e depois volta. Não, permaneça na igreja, porque aquilo que é de Deus não te traz confusão. Se tiver que sair da igreja para ficar na faculdade, saia da faculdade, fique na igreja, que Jesus te honra aqui dentro. Jesus cria a situação, cria o que não tem, mas Ele te exalta. Agora, quando nós deixamos as coisas de Deus para poder buscar aquilo que o mundo oferece, não, irmãos. Eu vejo muitos pais falando, meu filho precisa ser alguém na vida, precisa crescer na vida. Só que para poder crescer, para ser alguém, tem que deixar Jesus. Isso não é crescimento, isso é retroceder, isso é pequenez. Não, a verdadeira grandeza do homem é estar na presença de Deus. Por isso que o Salmo 128 diz que bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Porque a sua esposa é como uma videira frutífera ao redor da sua mesa, e os seus filhos como ramos de oliveira no redor da sua casa. Esse é o benefício de quem serve a Deus. Não é lá, não é riqueza, não é buscar o que está lá, não. Fique aqui, permaneça aqui, e aqui Deus vai te exaltar, vai criar o que não tem para te levantar. Mas não deixe aquilo que é de Deus. Não deixe que o momentâneo tire da tua alma aquilo que é eterno. Permaneça nos caminhos do Senhor. Está doendo, permaneça. Está chorando, permaneça. Está sangrando, permaneça. Porque no final nós receberemos a coroa de glória que Ele nos prometeu. Jesus, Ele foi preparar lugar. Ele foi preparar lugar. E brevemente Ele irá voltar. E todas as Escrituras nos prova isso. Existem vários versículos que Jesus nos mostra que Ele virá. Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse, olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo. A promessa dele é essa. Se o Pai não quiser, se ele falar, eu vou buscar, eu venho e levo vocês para mim mesmo. Mas como o Pai e o Filho é o mesma essência, né? Então Ele é fiel, Ele prometeu e Ele vem. Se nós formos para 1 Coríntios 15, 51, está escrito assim: eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
mais um versículo que nos prova que Jesus virá. É mais um versículo que nos mostra que os mortos serão ressuscitados. É mais um versículo que nos mostra que aqueles que estiverem vivos, eles terão o seu corpo transformado para se encontrar com o Senhor nos ares. Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Aleluias. Esse é um fenômeno que ninguém pode impedir. Ninguém na face da terra pode impedir o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus Cristo. É a promessa que ele fez. Fazem o que quiser, criem o que quiser, mas a vinda de Jesus ninguém impede. O arrebatamento da igreja ninguém impede. Glória a Deus. E diz assim também em 2 Pedro: visto que tudo será assim desfeito, que tipos de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras. Nós esperamos. Está vendo? Tudo isso aqui que a terra possui será desfeito. Os elementos ardendo se desfarão. É a casa que te diz a presença, a casa vai se desfazer. É o dinheiro, vai se desfazer. É o ouro, é a prata, vai se desfazer. É isso que você busca, é isso que te impede de buscar o Senhor. Isso tudo vai se desfazer. O Senhor virá buscar a sua igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro 3, verso 8 e 10 diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente, para que todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor da terra, e tudo que nele há será desnudado. Por quê? Havia uma inquietação, que quando os apóstolos iriam pregar, as pessoas diziam assim: mas aonde é que tem essa promessa? Porque desde quando eu era jovenzinho, as pessoas falavam que Jesus... Até hoje tem, não tem? Desde quando eu era pequenininho, as pessoas diziam que Jesus iria voltar, e até agora nada aconteceu. Cadê Jesus? Aí está aqui a resposta. Ele é o quê? Ele é paciente, ele é longâmino. Para quê? Para que todos possam se arrepender. Mas o dia vai chegar. A longanimidade do Senhor, ela tem o seu tempo. E qual é o tempo? É enquanto Ele não vem. Mas quando o céu se fechar, quando a porta, que não é mais da arca, que hoje é da graça, havia uma porta da arca, Noé pregava, ninguém quis entrar. Quando foi lacrada, ninguém pôde mais. Quem lacrou a porta da arca? Foi Noé? Não foi Noé, não, foi Deus. A Bíblia fala que Noé fechou por dentro e Deus lacrou ela por fora. Quem fosse bater para entrar, não podia mais. Por quê? Porque o tempo de entrar na arca era enquanto estava sendo pregado. Quando Noé falava: olha, entra na arca, venha que Deus vai destruir, Deus quer salvar você. E ninguém queria. Mas quando se trancou-se, que lacrou, aí o povo queria, mas já não havia mais. Hoje, a porta é a porta da graça. A igreja apresenta a graça. Nós não somos salvos por obras. As obras, ela testifica que nós somos salvos. Não é eu sendo bonzinho que vai me salvar. Não, eu sou bom porque eu sou salvo. Eu sou bom porque quando Deus me fez, Ele me fez bom. Aonde está escrito, lá em Gênesis capítulo 3, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus é ruim? Não. Se eu sou imagem e semelhança, eu preciso ser bom. Não é verdade? Então, não é as obras que me salvam. Eu não faço obras boas para poder alcançar a salvação. Salvação é mediante a fé, pela graça do Senhor. Mas as obras testificam quem é que eu sirvo. Por isso que Tiago diz:
no capítulo 2, ele fala assim, ó, vocês me mostram as vossas fé sem as obras, e eu mostro a minha fé através das minhas obras. Ou seja, se eu sou uma pessoa boa, eu não nego um pão, você que está faminto, eu nego? Não, sou salvo, eu entendo. A Bíblia fala que eu tenho que orar, interceder pelos aqueles que me perseguem. Então, eu preciso fazer isso. Isso testifica que eu sou um salvo. Jesus disse, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que sejais verdadeiramente os meus discípulos. Então eu entendo, o que testifica que eu sou verdadeiramente um discípulo de Jesus é o que? O amor que eu preciso ter um pelo outro. Ele diz, não é eu que digo, ele falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que sejais verdadeiramente os meus discípulos. Então eu vejo, é as obras que eu tenho, não, para poder eu ser um salvo, o que testifica que eu sou um salvo é as obras que eu pratico, mas essas mesmas obras, elas não me salvam, não, é uma responsabilidade que eu tenho. Então, nós vemos que Noé, ele pregou, o povo não deu credibilidade. Hoje a igreja prega, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, vem, Jesus quer te salvar, mas a pessoa fala assim, mas salvar de quê? Quer te libertar de quê? Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Redenção só é mediante a Jesus Cristo, salvação só é mediante a Jesus Cristo, ressurreição só é mediante a Jesus Cristo. Glória a Deus. Tudo se passará, mas a palavra não. Ele disse que viria, ele vem, eu creio. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim, verso 1 a 3, irmãos, quanto aos tempos e época, não precisamos escrever-vos, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, aí virá destruição sobre eles de repente, como as dores do parto da mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando dirão que há paz, vai vir destruição. Ele diz que a vinda do Senhor virá como um ladrão de noite. O ladrão avisa quando vai invadir uma casa. Ele liga assim, olha, me espera, deixa a porta meio aberta que meia-noite eu estou chegando. Não. Ele não passa o WhatsApp, ó, deixa a janela meio encostadinha que eu vou entrar meia-noite. Não. Ele vem, você não sabe a hora que ele vem, você não sabe como é que ele vem, mas ele vem. Então, Jesus está falando, é assim, você não sabe a hora, você não sabe o dia, mas precisa estar preparado, né? Se o ladrão vem com a faca e eu sei que ele vem, eu vou estar com um facão, né? Se ele vem com canivete, eu vou estar com a faca, vou estar um pouco mais armado do que ele. Por quê? Porque aí eu estou sabendo. Mas se quando eu não sei? A gente tem que fazer igual o ditado brasileiro, que o Brasil só fecha a porta quando é roubado, né? Não, nós precisamos. Jesus diz, nós temos que estar preparados. Eu sempre digo, nós não podemos estar se preparando, porque o momento que nós estamos se preparando, pode ser quando ele chegue. Lá em Mateus capítulo 25, a Bíblia fala sobre as 10 virgens. 5 estavam preparadas, 5 estavam se preparando, não era? Só que ela teve tempo de se preparar. E a Bíblia diz que quando o noivo vem, foi quando elas foram comprar o azeite. Tinha todo o tempo para estar com azeite, com a lamparina cheia e reserva para quando acabasse. Só que elas não quiseram. Quando ouve-se o grito, ó, lá vem o noivo, o que elas fazem? Pede primeiro, me dá um pouco do teu azeite. Mas aquela que se preocupou em ter azeite não ia dar naquele momento para poder também perder o seu azeite e apagar a lamparina, não é verdade? Salvação individual, que não tem que buscar a sua. Não é o meu azeite que salva minha esposa e nem é o dela que me salva. Precisamos buscar nós mesmos. E quando o noivo veio, que elas foram buscar, a Bíblia deixa bem claro, as que estavam preparadas entraram para a borda. Mas aqui não estava, chegou lá e bateu na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele não abriu a porta, ele abriu, sabe aquele olho biônico? Olhou assim, quem são vocês? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estava na minha casa para fazer o que queria.
Estava na minha casa, mas não obedecia a minha palavra. Estava na minha casa, mas não vivia o meu evangelho. Eu não te conheço. E nós vemos que Paulo, quando ele começa a dizer: depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual é a palavra de consolo? Jesus Cristo virá nos buscar. Jesus Cristo virá nos buscar. Como eu sei, a palavra diz e eu creio. Fé é isso. Fé é você ver que está escrito aqui e tem que acreditar. Aqui não é a palavra de homem. 2 Pedro 1:21 diz que toda a escritura ela foi divinamente inspirada. Homens santos inspirados pelo Espírito Santo as escreveram. Não foi qualquer homem, foi o homem sim, inspirado pelo Espírito Santo. E tudo que está escrito aqui é a boca de Deus nos ensinando, nos conduzindo, para que nós possamos seguir o caminho reto e podemos adentrar lá. A única guerra, irmão, a única luta que nós não precisamos lutar é essa aqui. Sabia disso? Essa luta que ela já foi vencida na cruz do Calvário. Você não vê Jesus falando que você tem que lutar, tem que guerrear, tem que matar, não. Sabe o que ele diz? Que nós precisamos perseverar. Aquele que perseverar, que ir até o fim, ele receberá a coroa da vida. E por que perseverar? Só se pode perseverar naquilo que é difícil. Tentam te derrubar, você persevera. Desânimo vem, persevera. Aflição vem, persevera. Vem a lágrima, perseverança. Eu vou permanecer. Aquele que prometeu, ele é fiel. Ele disse que ia preparar lugar, então ele vai voltar. Eu vou continuar. A luta vai vir. Eu vou continuar de pé. Ele não falou para eu lutar, ele disse para eu perseverar. Ele já lutou por mim, ele já venceu na cruz. Nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Não. Às vezes nós queremos lutar contra a carne. É debatendo, é disputando. Quem prega mais, quem pode mais, quem louva mais. Não, aqui não é disputa. O mesmo Espírito que me usa é o que usa o irmão. O mesmo Espírito que me usa é o que usa o irmão que está aqui. É o irmão que está lá. É o mesmo Espírito. Não precisa de luta. O Evangelho não é disputa. O Evangelho é andar todos na mesma comunhão. Isso é o Evangelho. Ah, não, porque eu prego mais do que o irmão, eu sou melhor do que ele. Não. Estamos debaixo da mesma. A Bíblia fala que o Senhor lançou todos debaixo da mesma condenação, sabia? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos carentes da misericórdia e da graça. O Senhor nos usa, cada um segundo da forma que Ele quer. Uns pulam mais, uns pulam para poder pregar, uns gritam para pregar, outros não. Outros é mais devagarzinho, é mais melancólico. Mas o importante é transmitir, é o que está escrito. Ah, não, fulano, porque ele grita mais, ele é cheio do Espírito Santo, o outro não é. Não é isso. O grito não é testificar quem está cheio do Espírito Santo. O que testifica quem está cheio do Espírito é a conduta, é a vida. Porque tem pessoas que você vê gritando, mas lá fora a vida é outra. Jesus falou, ficai, não ausentai de Jerusalém, até que do alto serás revestido de poder. Para que o poder? Para disputar? Não. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Samaria, com o fim da terra. Ele não enche ninguém de poder do Espírito Santo para disputar. Não. Ele não enche ninguém do Espírito Santo de poder para poder falar, eu sou mais do que você, eu louvo mais, eu prego mais, eu sou melhor. Não. Para testificar de quê? Da palavra. É dessa palavra. Observe que Pedro, quando não tinha, Pedro negou a Cristo. Quando foi cheio, não tinha que fizesse ele negar. Pedro, quando não tinha, não sabia nem falar direito, nem ler. Porém, quando passou a ter o Espírito Santo no seu interior, primeira pregação de Pedro, mais de 5 mil almas. A primeira foi 3, a segunda foi 5 mil. Foi Pedro que fez? Não, foi o Espírito que estava nele. Começou-se uma contenda, já estou acabando, irmão. Começou-se uma contenda no meio do povo. Ah, não, Pedro pregava bem, Paulo pregava bem, Apolo também. Aí houve uma divisão. Aí eu só vou para a igreja se Pedro pregar. Eu só vou quando Paulo prega. Eu só vou quando Antônio prega. Aí Paulo falou, vem cá, por acaso está Cristo dividido?
Por acaso foi Paulo que morreu por você? Por acaso foi Pedro que morreu por você? Não foi Cristo? Ninguém aqui é de Paulo, ninguém aqui é de Pedro. Todos aqui são de Cristo. Foi Cristo que morreu por mim e por você. Foi Ele que se entregou na cruz. Foi Ele que deu o Espírito Santo para testificar desta palavra. Então, ser cheio do Espírito Santo é se preocupar em andar conforme as Escrituras. Ser cheio do Espírito Santo é o teu testemunho valer. Porque não adianta eu gritar aqui, sapatear aqui, se lá fora a minha conduta é outra. Alguém fala, mas foi aquele irmão que estava pregando lá sobre santidade e aqui é um canalha? Não, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos liberta daquilo, ele nos ajuda a caminhar. Ele fala, toda tempo nós estamos dando, e uma voz atrás de nós, olha, você não pode fazer mais isso, você não pode fazer aquilo. É sensibilidade. Ele habita dentro de nós. Nós não vivemos mais para nós, vivemos para Cristo. E é esse mesmo Espírito, a Bíblia diz que é Ele, juntamente com os anjos, é quem vai nos levar para nos encontrar com o Senhor nos ares. Paulo trouxe através desta palavra, não desanima, não desista. Pediu para o Senhor, não alcançou ainda, não deixa que por fato de você não ter recebido, te tire da presença. Não deixa que isso venha abalar a tua fé precisa ser maior, a tua fé precisa estar na salvação, a tua fé precisa estar entendendo que Cristo, Ele foi para o Pai, preparar lugar, Ele não me deixou só, Ele não te deixou só. Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, e Ele estará convosco todos os dias, não foi somente ontem, todos os dias, não é somente hoje, todos os dias, é também amanhã. Ele esteve com você ontem, está com você hoje e estará com você amanhã, porque esta é a promessa dele, não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a consolação dos séculos. Enquanto Cristo não vier buscar a igreja, o Espírito Santo, o nosso amigo fiel, o Consolador, o ajudador, é Ele que está conosco, é Ele que no momento que você acha que não vai mais suportar, Ele pega nas tuas mãos, fala, eu estou aqui, eu vou te segurar, eu vou te ajudar, aleluia, é Ele quem está. Mas entenda, precisamos clamar a Ele, chamar a Ele. Às vezes nós não damos tanta credibilidade ao Espírito Santo, não é verdade? Às vezes não damos. Quantas das vezes, em vez de orar, fala assim, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, me ajuda, me ensina. A gente não chama, a gente leva logo ao Pai, não é verdade? Leva logo a Jesus, mas são três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai fez o seu papel, o Filho fez o dele, e agora está na era do Espírito Santo. Quando Jesus ele foi assunto ao céu, está lá em Atos capítulo 1, verso 9, ele foi assunto ao céu, foi encoberto pelas nuvens. Os discípulos começaram a olhar para o céu, não via mais ele, e aí apareceram dois varões de branco, falaram assim, mas varões galileus, por que estáis aí olhando, fitado para o céu, sabendo que esse mesmo Jesus, esse mesmo que subiu, da forma como ele subiu, ele irá descer, ele virá. Mas lá em Pentecoste, capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, que encheu toda a casa, e pousou sobre cada um, e eles começaram a profetizar, falar em línguas, e isso conforme o Espírito Santo concedia. A Bíblia diz que lá em Jerusalém, tinha pessoas de todos os lugares, de todas as cidades vizinhas e de longe, várias línguas, imagine, Brasil, tem japonês, tem alemão, né? Tem Estados Unidos, povo dos Estados Unidos, tudo, Japão, chinês, todo mundo ali. E o Espírito Santo, ele concedia a cada um falar conforme a língua daquele povo que estava ali. Fosse inglês, japonês. Hoje nós vemos que a pessoa luta para fazer curso para aprender inglês, né? Mas se o Espírito Santo ele quiser, ele te pega e coloca na tua boca o inglês e você fala. Fala o alemão, fala o japonês. Quem capacita é Ele, irmãos. Quem faz é Ele. Quem fortifica é Ele. A palavra nesta noite
Persevere em meio às lutas. Persevere em meio às aflições. Persevere, ainda que ninguém esteja vendo, o Senhor está vendo. Nós não estamos só, Ele está conosco. Paulo diz: não sejais ignorantes de não saber, de não conhecer. Busque nas Escrituras a verdadeira consolação. As Escrituras é quem vai dar as forças que nós precisamos. É ela que testifica de Jesus Cristo. Jesus disse lá em Mateus 22, 29: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta através do conhecimento da sua palavra. Quando você medita nela, você se alimenta com ela, vai vir aflição, mas não te derruba. Vem perseguição, mas você permanece. Por quê? Nós estamos debaixo de uma promessa. Enquanto perseverarmos, enquanto entendemos que Jesus vai preparar lugar e que nós precisamos esperar a sua vinda, Ele está se sustentando. Você não está só, eu não estou só. Permaneça, não seja ignorante acerca dos que dormem. Morreu, mas vai ressuscitar. Morreu, mas vai ressuscitar. Está vivo, será transformado para se encontrar com Jesus nos ares. Jesus Cristo irá voltar. Ele virá nos buscar para si mesmo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor, né? Louvado seja para sempre. Aleluia. A gente aprende muito, né? Aleluia. Ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. É bom que a gente aprende mais e mais, né? Aleluia. Amém, irmãos? Então, do jeito que nós começamos, vamos terminar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmão Devaldo, dá a bênção para nós. Amém, amém.